Olá, pessoal. Bom, essa aula de hoje nós vamos falar sobre comunicação celular, tá? Então nós vamos aprender, né, quais são os diferentes mecanismos que a célula utiliza para captar um sinal, certo? E como esse sinal depois ele vai ser traduzido em uma mensagem dentro da célula e o que essa mensagem dentro da célula vai promover, né? Qual é a resposta celular em, em é, a resposta celular desse sinal, tá certo? Bom, antes de mais nada, né, vamos falar qual é a bibliografia que você vai utilizar, que você pode utilizar, tá? Então, se a gente for lá na minha biblioteca, né, o nosso livro é o Fundamentos da Biologia Celular, do Alberts, você pode ir lá nele, né, aqui no sumário, o capítulo é o capítulo 16, sinalização celular, tá bom? Bom, então vamos voltar lá para nossa aula. Bom, quando a gente fala então de sinalização celular, existem três principais eventos que vão acontecer na sinalização celular, né? Então, o primeiro evento que acontece é a recepção do sinal. Então, existe o sinal, esse sinal ele vai ser captado, né, por uma molécula que eu vou chamar de receptor, e aí nós vamos ver quais são os tipos de receptores que existem dentro na membrana da célula, né, ou também dentro aqui do citosol, do núcleo, tá? Esse receptor, quando ele se associa à molécula sinal, ao ligante, né, geralmente ele vai mudar a conformação dele, do receptor, e esse receptor vai desencadear o que nós chamamos de transdução do sinal. Esse sinal vai ser transduzido, né, ele vai ser retransmitido dentro da célula, e dentro da célula nós vamos ter mensageiros, que eu vou chamar mensageiros secundários, né? Eles têm uma via de transdução do sinal, tá? E essa via de transdução do sinal vai culminar na ativação da resposta celular, ou seja, vai culminar numa resposta celular. Então, olha lá, eu tenho a recepção do sinal, eu tenho a transdução desse sinal, tá? E, por fim, a resposta celular. Então, ó, de uma forma de uma forma analógica, né? Uma analogia, a gente tem, então, que a transdução do sinal, na verdade, é o quê? É a conversão de uma informação, né, em um outro tipo. Então, por exemplo, quando você tem, né, quando você fala ao telefone, você vai ter, né, a tradução, né, ou a transdução do sinal elétrico em um som. Na célula, nós vamos também ter a mesma coisa, tá? Nós vamos ter, então, eu tenho uma molécula que é o sinal, esse sinal ele vai ser captado pelo receptor, né? Então é uma molécula química, né? É um sinal químico. Esse sinal químico ele vai ser transduzido em um outro tipo de molécula química, tá? Só que o que? Uma sinalização, né, intracelular. Ou às vezes você pode ter uma molécula química, né, um sinal químico, que ao ser transduzido, ele vai gerar uma resposta elétrica. Também existe essa possibilidade, né? Então, isso é o que eu chamo de transdução do sinal, quando o sinal ele é convertido em uma outra forma, seja ele químico ou seja ele elétrico, tá bom? Então, vamos lá. Então, olha lá, né? Então, eu tenho, né, a cascata de sinalização celular, ela vai envolver esses seguintes passos. Então, eu tenho, como a gente falou, né, a captação do sinal. Esse sinal, né, ele vai ser transduzido por eventos moleculares, tá? Então, existe uma primeira transdução aqui. E aí, este sinal, ele vai ser retransmitido,
né, que é o que eu chamo de relay. Ele vai o quê? Ser retransmitido. E aqui nós vamos ter vários mensageiros, que eu vou falar depois, que são mensageiros secundários, vários mensageiros que vão retransmitindo esse sinal. Depois, este sinal ele vai ser amplificado, né? Ele é amplificado. E esse sinal amplificado ele vai ser distribuído em diferentes maneiras, não, em diferentes vias dentro da célula, que vão culminar em respostas celulares diferentes. Então, por exemplo, um sinal ele pode, né, desencadear diversas respostas celulares. Pode. Por quê? Porque o sinal ele foi retransmitido, ele foi amplificado e ele foi distribuído. E aí, cada uma dessas etapas, como ele fala aqui, né, ele pode ser modulado por outros sinais. Tá? Então, você pode então, ter outros sinais que vão modular, né, vão ou inibir, vão estimular, tá? esses eventos que vão acontecer quando eu tenho um sinal que ele é percebido por um receptor dentro da célula. Tá bom? Então, eu tenho primeiro a transdução primária, né, em que esse sinal é transduzido em eventos moleculares, em moléculas, né, e essas moléculas elas vão o quê? Retransmitir o sinal dentro da célula. Esse sinal retransmitido ele vai sofrer um processo de amplificação. Ele amplifica o sinal dele. E uma vez que ele amplifica, ele pode ser distribuído para diferentes alvos. Muito bem. Então, primeiramente, o que a gente tem que entender quando a gente fala de comunicação celular, né? Que uma célula, ela tem a capacidade, né, limitada de responder, né, a sinais, né? E isso é porque cada célula vai ter um número, uma quantidade de receptores que vai responder a esses sinais. Né? Então, por exemplo, a célula ela pode ter de 10 a 100 mil diferentes tipos de receptores. Né? Teoricamente, a célula vai poder, então, responder a diferentes sinais que são reconhecidos por esses receptores. Tá? Então, a habilidade da célula responder a um sinal vai depender se a célula tem ou não receptor para aquele sinal. Tá? E, além disso, nós vamos também ter que diferentes sinais, né, a combinação de diferentes sinais, ela pode desencadear respostas celulares diferentes. Então, por exemplo, né, imagine uma situação em que eu tenho uma célula que vai estar submetida ao sinal A, B e C. Na presença dessa combinação, a célula, como resposta, ela garante a sobrevivência dela. Porém, se eu adicionar o sinal D e o sinal E nesta mesma célula, né, isso indica que a célula ela vai se dividir, ela sofre divisão. No entanto, se eu substituir o D e o F pelos sinais F e G, essa combinação promove a diferenciação da célula. Então, a célula, por exemplo, imagine uma célula tronco, e essa célula vai se diferenciar numa célula, por exemplo, um neurônio. Tá? E, ao passo que, se eu também remover todos os sinais de uma célula, a célula ela entra em apoptose, ela morre. Tá? Então, o que a gente está vendo? Que a habilidade da célula em responder a sinais ela é limitada pela quantidade de receptores que ela tem, né, que vão reconhecer esses sinais. E a combinação dos diferentes sinais, né, ela vai promover respostas celulares diferentes. Tá bom? Além disso, olha só que interessante. Né? O mesmo receptor, vamos imaginar, o mesmo receptor aqui, no caso é um receptor que vai reconhecer um neurotransmissor que é a acetilcolina. O mesmo receptor em diferentes tipos celulares, ele vai ter, né, ele vai induzir respostas celulares diferentes, né,
em diferentes tipos celulares. Então, olha só, aqui eu tenho a acetilcolina, que é um neurotransmissor, né, que é a representação da acetilcolina. No cardiomiócito, esse acetilcolina vai ter um receptor. Quando esse receptor interage com a acetilcolina, o que acontece? Né, o cardiomiócito, ele vai o quê? Relaxar. Existe uma diminuição, né, na razão e na força, né? Na razão, na frequência e na força de contração do cardiomiócito. Tá? Agora, por um outro lado, se eu tenho uma célula muscular, né, esquelética, a mesma acetilcolina se associando a receptores, né? E aqui o receptor ele é diferentinho um pouco, né? O que vai acontecer? O efeito fisiológico ela leva à contração. Então aqui no músculo cardíaco, né, a acetilcolina provoca um relaxamento dessas células, enquanto que no músculo estriado, esquelético, nós vamos ter a contração. E na glândula salivar, olha só, a mesma acetilcolina se associando ao mesmo receptor, ela promove a secreção, né? Promove a exocitose das vesículas contendo, né, as proteínas a serem secretadas, tá bom? Então, vejam que o mesmo sinal evoca diferentes respostas dependendo dos tipos celulares. Muito bem. Vamos continuar. E esses sinais, eles podem atuar de duas formas. Eles podem atuar de forma rápida, né? Então, que eu vou chamar rápida, que aqui eu também posso chamar de resposta rápida, ou também chamada não genômica. Tá? Resposta rápida ou não genômica. O que é isso? Então, esse ligante aqui, ele vai então, ser reconhecido pelo receptor, né? Ele vai, então, olha lá, ter a transdução inicial do sinal em alguma coisa molecular, algum evento molecular. E isso, ele vai o quê? A resposta celular que vai ser gerada é uma alteração na função da proteína. Tá? Essa alteração nas proteínas vai ocasionar o quê? Uma alteração na maquinaria citoplasmática, né, da célula. Consequentemente, isso vai alterar, né, o comportamento da célula. Por que ela é rápida? Porque ela não envolveu, né, o que a gente vai falar agora. Não envolveu o quê? A transcrição, né, em uma molécula de RNA mensageiro, a tradução em uma proteína. Então, assim, a célula não teve que sintetizar essas proteínas para alterar a função, né, celular. Ela partiu de proteínas já pré-sintetizadas e a resposta que aconteceu aqui é uma resposta muito rápida. Aconteceu, né, por exemplo, modificou, teve alterações, mudanças conformacionais das proteínas pré-existentes e isso, né, ocasionou uma mudança na função dessas proteínas. Então essa é a resposta rápida e não genômica. Agora, o outro tipo de resposta é a resposta lenta. Né? Opa, agora apareci aqui. Agora, outro tipo de resposta é a resposta lenta, tá? Resposta lenta, ou também chamada de resposta genômica. A grande parte das moléculas sinalizadoras, ela vai ter esse tipo de resposta, né? Por quê? Porque ela vai induzir modificações ou alterações na expressão gênica. Então, vamos lá. Se eu tenho um ligante, né? Olha lá, o ligante ele vai se associar a um receptor, ocorre a transdução do sinal,
esse sinal ele vai ser propagado e vai atingir o núcleo lá no material genético. E o que ele vai fazer estimular? Ele vai estimular a transcrição de determinados genes. Ele vai mudar a expressão gênica dessa célula. Então ele altera a expressão gênica. Né? Ele vai alterar a expressão gênica. Ele altera a expressão gênica. E quando ele altera a expressão gênica, né, aqui, ó, isso vai induzir o quê? Induzir a formação de novas proteínas, ou você vai ter a formação, né, você vai ter a supressão de algumas proteínas que antes estavam sendo traduzidas e agora não estão mais sendo traduzidas. Né? Então, de alguma forma, você vai também mudar, né, a maquinaria citoplasmática da célula. E isso, consequentemente, vai também alterar, né, o comportamento da célula. Então, uma resposta ela é lenta porque ela envolve o quê? Envolve o acesso ao material genético, envolve a transcrição, a tradução, né? E aí você vai ter a resposta celular em função dessas proteínas, né? Desse perfil de proteínas que foi alterado em função do seu sinal. E o outro, como a gente falou, a resposta rápida, quando a célula quer, né, que altere, né, o metabolismo rapidamente, ou quando precisa estimular a produção de algum determinado hormônio. Então, essa resposta ela é muito rápida porque ela não envolve material genético, não envolve transcrição nem tradução. Já, né, ela vai alterar proteínas pré-existentes que estão ali no citosol. Tudo bem? Então, vamos lá. E quais são os tipos de sinalização celular que nós vamos ter, né? Nós vamos ter sinalização celular, que eu vou chamar de direta, tá? Então, o que é direta? Então, olha lá, aqui no A você tem o quê? As junções comunicantes. Lembra as junções gap? O que as junções gap elas faziam? Elas permitiam, né, a comunicação de uma célula a outra através de pequenas moléculas, segundo os mensageiros, né? E isso permitia, então, uma atividade celular coordenada. Onde que eu encontro isso? Nos cardiomiócitos, por exemplo. Tá? Também tenho na célula vegetal, só que aqui na célula vegetal, ao invés de eu chamar de gap junctions, né, ou junções comunicantes, eu vou chamar do quê? Né? São os plasmodesmos, né, que existem entre as células vegetais. Então, isso é a comunicação direta. Tá? Existe um outro tipo de comunicação direta que envolve, né, a interação de dois receptores. Então, por exemplo, eu tenho um receptor numa célula, esse receptor interage com o receptor da célula vizinha. Então, é direta, a comunicação ela é direta. Tá? Um exemplo dessa comunicação direta é o receptor FAS-FASL, que é o receptor que induz a apoptose em alguns tipos celulares. Então, você tem algumas células que vão apresentar um tipo de receptor na sua superfície, que ao interagir com outro receptor da célula vizinha, induz a morte celular dessa célula. Tá? É um receptor tipo FAS-FASL. E existe um outro tipo de comunicação que é chamado de comunicação local. Não é direta, mas ela é local. Né? E aqui nós vamos ter, basicamente, né, nessa comunicação local, nós vamos ter três tipos. Nós vamos ter a sinalização nós vamos ter a sinalização autócrina e nós vamos ter o que? A sinalização sináptica. É cada uma delas, né? Então, a sinalização parácrina.
A sinalização parácrina é quando, por exemplo, eu tenho uma célula, tá? Essa célula ela vai emitir um sinal, tá? Então aqui você vê que o hormônio, né? No caso ele está armazenado em vesículas de secreção, essas vesículas de secreção sofrem exocitose e o sinal ele é liberado. Este sinal ele é liberado e ele vai atuar em células vizinhas que estão ali perto, tá? Então ele atua em células vizinhas que estão ali perto, que possuem um receptor para esse sinalzinho azul. Então isso eu chamo de sinalização parácrina, tá? Agora, quando, imagina, eu tenho uma célula com o núcleo dela aqui, né? Aí eu tenho um receptor, vou desenhar um receptor aqui, né? Essa célula, ela produz, né, um ligante, vou colocar aqui, ó, que é a bolinha, né? Não vou desenhar tão bonitinho como o outro, né? Mas vamos imaginar que esse é o ligante, né? E ele está lá dentro de vesículas, né? Sofre exocitose. E aí, então, este ligante, ele vai o quê? Ele atua na própria célula. Então, quando eu tenho esse tipo de comunicação, né, ou sinalização, eu posso chamá-la, né, de autócrina, porque a célula produz o ligante e ela vai atuar na própria célula. Então, é autócrina. Tá? Por exemplo, no testículo tem uma célula, que é a célula somática do testículo, que é a célula de Sertoli. A célula de Sertoli ela produz um hormônio chamado AMH, hormônio antimileriano. O hormônio antimileriano ele atua na própria célula de Sertoli. Então é uma comunicação parácrina. Tá? Ao passo que, por exemplo, a célula de Sertoli vai produzir fatores de crescimento que vão atuar nas células germinativas. As células germinativas estão ali do lado da célula de Sertoli. Então esse é um exemplo de sinalização parácrina. Tá? E, por fim, a sinalização que eu chamo de sinalização sináptica. Na verdade, a sinalização sináptica seria né, você poderia considerá-la como um tipo de sinalização parácrina. Né? Então, você tem, né, o neurônio, né? Esse neurônio ele vai produzir, lembra, né? Os neurotransmissores no corpo celular. Esses neurotransmissores eles vão, né, através do citoesqueleto, que agora você já sabe, vão até lá as terminações nervosas. Né? Essas vesículas contendo os neurotransmissores, né, eles vão sofrer exocitose quando a gente tem, né, a despolarização da membrana. E aí então esses neurotransmissores são liberados na fenda sináptica, permitindo então a comunicação com o outro neurônio. Então isso aqui é sinalização sináptica. Né? E aqui a sinalização parácrina, tá bom? Existem, né, então, além dessa comunicação local, que é parácrina, autócrina e sináptica, existe também um outro tipo de comunicação que é muito importante, né, que vocês já viram, né, no caso, por exemplo, da insulina, que é a comunicação não é uma comunicação local, é uma comunicação a longa distância. Então, a comunicação a longa distância. Né? Essa comunicação a longa distância, ela vai acontecer, né, por hormônios. Esses hormônios, eles são liberados na corrente sanguínea. E na corrente sanguínea, esses hormônios eles vão, né, viajar pela corrente sanguínea. E se a célula-alvo tiver o receptor, né, para aquele hormônio, ela vai então interagir com aquele hormônio. Então é uma comunicação a longa distância. Então vamos imaginar, por exemplo, né, o que acontece com os hormônios hipofisários. Então vou puxar a sardinha para o meu lado da reprodução. Então imagina que eu tenho uma célula produtora de hormônio gonadotrópico, FSH ou LH. E aí é legal que vocês vão ver, né, na embriologia isso. Então esse hormônio
da célula gonadotrópica, né, essa célula gonadotrópica, ela fica onde? Na adenopófise. Fica lá na hipófise, tá? Quando eu tenho o estímulo apropriado, que aí, né, o estímulo apropriado vai ser um outro hormônio que também vai chegar, né, na corrente sanguínea através do sistema porto-hipofisário, que é o GNRH, né? Vamos imaginar que é um exemplo, tá, pessoal? Mas pode ser qualquer outro tipo de hormônio. Então, aqui é o hormônio liberador de gonadotropinas, que é o GNRH, que ele é produzido lá no hipotálamo, né, por neurônios hipotalâmicos. Estes são os principais resultados. Perdão. Esse GNRH, então ele vai ser liberado por neurônios hipotalâmicos, ele vai cair, né, ele é liberado no sistema porta hipofisário, e aí ele chega na adenohipófise, né, lá na hipófise, e atua em células específicas que são chamadas células gonadotrópicas. Células gonadotrópicas. Essas células gonadotrópicas, elas produzem dois tipos de hormônio, que é o hormônio folículo estimulante e o hormônio luteinizante, tá? Opa. E aí, sob o estímulo do GNRH, essas células vão produzir e vão liberar, né, de forma apropriada, essas gonadotropinas, que é o FSH e o LH, que vão cair na corrente sanguínea e lá nos seus órgãos-alvo. Então, aqui eu vou ter o quê? Um órgão-alvo. No caso, né, são as gônadas, né? No órgão-alvo, nós vamos ter, então, células que vão expressar, que vão ter vão ter receptores, né, para essas gonadotropinas, e quando elas reconhecem essas gonadotropinas, ocorre interação com o receptor, e isso vai desencadear o quê? Uma resposta celular. Tá? Então vejam que a comunicação ela foi a longa distância. Então começou lá no hipotálamo, pelo GNRH, né? Chegou na hipófise, e aí da hipófise, através dos vasos sanguíneos, chegou no órgão-alvo. Então essa comunicação, que é a longa distância, ela é chamada, né, é a sinalização endócrina. Sinalização endócrina, tá? Que envolve, portanto, hormônios que são liberados na corrente sanguínea, viajam por essa corrente sanguínea até chegar ao órgão-alvo, né? Desencadeando, então, uma resposta celular, tá bom? Então, vamos lá. Bom, em relação aos receptores, então a gente viu que a sinalização ela pode ser direta, ela pode ser local, né, ali no tecido, no órgão, né, e ela pode ser a longa distância, envolvendo então o sistema endócrino. E os receptores? Os receptores, eles podem, basicamente, são dois tipos de receptores, né? Dois tipos de receptores, não. E as moléculas sinalizadoras? As moléculas sinalizadoras, elas podem ser de duas classes, né? Elas podem ser moléculas pequenas e hidrofóbicas. Portanto, né, se elas são pequenas, são apolares, hidrofóbicas, elas conseguem atravessar facilmente o plano da bicamada. E para esse tipo de molécula sinalizadora, nós vamos ter receptores que vão estar ou no citosol ou no núcleo. Tá? Então, são receptores intracitoplasmáticos ou são receptores intranucleares. Tá? Isso, então, é específico para essas moléculas pequenas, né, apolares, hidrofóbicas. Agora, quando as moléculas elas são muito grandes, né, são altamente carregadas, né, são muito hidrofílicas, elas não conseguem atravessar o plano da bicamada. Portanto,
receptores para essas classes de moléculas, né, esses receptores eles ficam na superfície das células, tá? Então aqui, né, bem para exemplificar, né, você tem uma molécula grandona, ela não consegue atravessar a membrana, obviamente, então ela tem um receptor que fica na superfície da célula, tá? Então esses são os dois tipos, né, principais de moléculas sinalizadoras. Então um exemplo de molécula também, de uma molécula que é pequena, polar, né, não carregada, é o óxido nítrico. Né? O óxido nítrico, ele é um gás, certo? É um gás instável, ele é pequeno e ele não tem carga. Então, o que acontece? Ele vai atravessar facilmente o plano da bicamada e, consequentemente, né, os receptores deles vão estar dentro da célula. Então, o que acontece, né, no caso, né, dessa sinalização, então, imaginem, você vai ter aqui, né, imagina que é uma célula endotelial, né? Essa célula endotelial, ela vai ter uma terminação nervosa que vai liberar um neurotransmissor que é a acetilcolina. Essa acetilcolina vai ter um receptor. Esse receptor, né, ao interagir com essa acetilcolina, vai desencadear a produção de óxido nítrico a partir da arginina. Esse óxido nítrico, por sua vez, ele vai o quê? Ele vai rapidamente se difundir, né? E ele vai chegar na célula muscular lisa, né? Onde está isso, Rafael? Opa, né? Está nos vasos sanguíneos, né? Então aqui eu tenho um vaso sanguíneo, eu vou ter a célula endotelial aqui, eu vou ter uma terminação nervosa, eu vou ter um nervo, e externamente eu vou ter o quê? Célula muscular lisa, tá? Então esse óxido nítrico, ele é produzido na célula endotelial e depois ele atinge a célula muscular lisa. Na célula muscular lisa, esse óxido nítrico vai ter um receptor que está dentro do citosol, está no citosol. Né? E qual que é o efeito, né? Qual que é a resposta celular que essa célula vai ter? É o relaxamento. Né? É o relaxamento. Então, perdão. Geralmente, quando você tem a liberação de óxido nítrico, né, ela vai culminar na vasodilatação. Tá? Por outro lado, bem interessante que vocês vão ver no livro, a ereção peniana ela é causada por causa do óxido nítrico. Então, ali, né, no corpo cavernoso do pênis, você vai ter a liberação de óxido nítrico. Esse óxido nítrico vai fazer, então, o quê? Essa vasodilatação. Por esse mecanismo, né, do óxido nítrico que se associa, então, com receptores que estão dentro do citoplasma da célula. Tá bom? Bom, não somente há moléculas apolares que não têm carga, né, mas também, por exemplo, a gente vai ter hormônios que são chamados de hormônios esteroides. Esses hormônios esteroides, como por exemplo o cortisol, o estradiol, a testosterona, notem que ele vai ter uma estrutura muito semelhante aos anéis do colesterol. Tá? Então, esses hormônios, que eu chamo de hormônios esteroides, eles conseguem também atravessar facilmente o plano da bicamada. Por quê? Eles são hidrofóbicos, tá? E eles também são pequenos, né? Então, por exemplo, o cortisol, ele vai atravessar o plano da bicamada e na célula nós vamos ter o quê? Um receptor que reconhece cortisol. Né? No caso aqui, é um receptor de glicocorticoide, né? Esse receptor de glicocorticoide, ao interagir com o cortisol, ele se associa, né, fortemente a ele. E quando isso acontece, esse receptor associado com o ligante, eles se transformam em um fator de transcrição. Eles atuam como um fator de transcrição. E aí você já imagina o que o fator de transcrição vai fazer. Esse fator de transcrição, ele vai, então, para o núcleo, né? Então, eu tenho um núcleo, um motor nuclear, ele vai para o núcleo, e lá no material genético, esse fator de transcrição ele vai atuar nas regiões promotoras dos genes. Né? Então, aqui eu tenho um gene, né? Vamos imaginar um gene. Aqui é o começo, né, do gene, o AUG, né, o start codon.
Aqui, antes desse start codon, nós vamos ter uma região que eu chamo região promotora. Região promotora. Então, o receptor com o seu ligante, eles vão atuar na região promotora de vários genes, modulando a transcrição desses genes. Então, ela pode, então, o quê? Pode estimular a transcrição de um determinado gene, ou ela pode suprimir a transcrição desse gene. Consequentemente, isso vai acarretar numa, né, moléculas de RNAs que vão começar a ser expressas, ou moléculas que vão, né, serem, né, não vão ser mais transcritas. Consequentemente, né, ao ser traduzido, isso vai mudar o perfil proteico da célula. E aí, consequentemente, nós vamos ter uma alteração, né, no comportamento da célula, né, uma resposta celular. Então, geralmente, esses hormônios esteroides, eles são hormônios que desencadeiam uma resposta lenta, uma resposta genômica, tá? Não somente esses hormônios que atuam dessa forma, mas também existe uma, né, a tiroxina. Então, você tem lá os hormônios tiroidianos, né, que é o T4 e o que é a tiroxina, e é o triiodotironina, que é o T3. Né? Eles também são moléculas apolares, né, hidrofóbicas, que também atuam dessa maneira, atravessam o plano da bicamada, tem receptores que estão, né, no citosol ou no núcleo, e aí então eles vão, vão atuar como fatores de transcrição, modulando a transcrição de determinados genes. Tá bom? Muito bem. Então vamos lá. E aí que a suína começa a torcer o apêndice caudal. Por quê? Isso são aquelas moléculas sinalizadoras pequenas, hidrofóbicas, sem carga, Agora, quando as moléculas elas são grandes, muito hidrofílicas, né, existem basicamente 3 famílias de receptores. 3 famílias de receptores. Os receptores. 3 famílias de receptores. Três famílias de receptores. Nós vamos ter os receptores associados a canais iônicos, tá? Os receptores associados a canais iônicos. Nós vamos ter os receptores, aí é uma grande família, né, dos receptores se enquadra aqui, né? Os receptores associados à proteína G, vou explicar já o que é isso, e os receptores associados a enzimas. Receptores associados a enzimas. Tá? Então, são essas 3 classes de receptores, né, que vão interagir com moléculas grandes, hidrofílicas, tá? Carregadas. Então, são essas 3 famílias de receptores. Receptores associados a canais iônicos, os receptores, né, associados à proteína G, né, nós vamos falar o que é essa proteína, e os receptores associados a enzimas. Tudo bem? Então, vamos ver cada uma delas. Bom, o primeiro tipo é o receptor associado a canal iônico. Tá? Receptor associado ao canal iônico. Receptores associados a canais iônicos. Esses receptores, então, né, como o próprio nome diz, são receptores que eles
estão associados a canais iônicos. Então, esses canais iônicos, então, por exemplo, aqui, eles vão ter regiões, né, ou domínios, em que eles vão interagir com moléculas sinalizadoras. Então, por exemplo, esse receptor aqui, ele vai ter um sítio de ligação para acetilcolina. Tá? Geralmente, eles formam um canal deles, né, um canal fechado, né, ele tem um portão fechado, né, na sua conformação, né, em repouso, vamos dizer. Quando ele se associa, portanto, com a acetilcolina, essa acetilcolina, né, olha lá, lembra que eu falei? O primeiro passo é a transdução do sinal. Vai levar a uma modificação conformacional do canal, que ao invés, né, agora de estar fechado, ele vai se abrir. Ele se abre. E esse canal é um canal específico de sódio. Consequentemente, o sódio, ele vai o quê? Vai entrar. E você já sabe, né, pela aula de biofísica, que quando você tem o cálcio entrando na célula, você vai ter o quê? Uma despolarização da membrana. Tá? Então, esses canais, geralmente, né, esses tipos de receptores, eles convertem o sinal químico, né, em sinal elétrico. Né? Por que elétrico? Porque você vai ter uma mudança na polarização da membrana, você vai ter uma despolarização da membrana quando esses receptores se associam com o seu ligante. No caso aqui, né, exemplificado é a acetilcolina. Tudo bem? Vamos lá. Agora chegamos onde eu queria. Então, a segunda família de receptores são os receptores associados à proteína G. Receptores associados à proteína G. Esses receptores, ou do inglês vocês vão ver que ele é chamado de GPCR receptors. GPCR, tá? Então, são receptores associados à proteína G. Esses receptores, né, na verdade, eles são as maiores, uma maior classe de família, né, de receptores na superfície das células. Esses receptores, eles são caracterizados por passar 7 vezes pelo plano da bicamada. Então, por que ele passou 7 vezes no plano da bicamada? Porque na estrutura da proteína dele, você vai ter 7 domínios hidrofóbicos, tá? Então, olha lá, ele vai ter um domínio N-terminal, que fica voltado para o extracelular, né? Para o meio extracelular. E aí ele vai passar o quê? 7 vezes, né? Ele vai formar uma alça aqui, né? Passa 2 vezes, a segunda vez, aí ele vai formar uma outra alça externa, passa a terceira vez e assim por diante, tá? E aí a parte N-terminal, né, ela vai ficar voltada para dentro da célula, vai ficar voltada para o meio intracelular. E aqui, entre o domínio, né, entre o domínio aqui 5 e o 6, nós vamos ter a formação de uma alça também aqui, ó, tá? Uma alça grandalhona. Tá? Então, a gente viu que a porção N-terminal, ela fica para fora da célula, a porção C-terminal, ela fica para dentro da célula. E aí você vai ter essa porção C-terminal, essa alça aqui, C3, e o domínio, né, a porção C-terminal, elas vão ser responsáveis por interagir com a proteína G. Por isso que ela é o quê? Ela é chamada, né, de receptor associado à proteína G. Tá? Então, quando o ligante se associa a esse receptor, ocorre uma mudança conformacional nesse receptor, e esses domínios que eu falei aqui, o C3 e a parte C-terminal, elas vão o quê? Elas vão sofrer uma mudança conformacional e elas vão atrair essa proteína G. Tá? E aí a gente vai ver o que vai acontecer com essa proteína G. Tá? Só para ilustrar, a gente vai falar isso, né, já. Essa proteína G é uma proteína trimérica, tá? Ela é formada por três subunidades.
a proteína, a subunidade alfa, a gama e a beta, tá? Numa situação em repouso, essas três subunidades elas estão unidas, tá? Elas estão associadas, tá? A subunidade alfa ela vai ter um sítio de ligação para o GTP ou o GDP, tá? Então ela vai ter um sítio de ligação ou para o GTP ou para o GDP. E aí a gente vai ver o que acontece com essa proteína G quando a subunidade alfa ela tiver o GTP ou quando ela tem o GDP. Tá bom? Muito bem. Antes da gente falar da proteína G, né, especificamente, o que eu queria introduzir para vocês agora é que muitas dessas respostas, desses sinais que são transduzidos dentro da célula, elas vão envolver a ativação de proteínas que funcionam como ligadores, né? Ou como ligadores, né? Então, por exemplo, vamos imaginar que eu tenho uma proteína que ela está, né, no seu estado desligado. Esse sinal ele é transduzido. E quando ele é transduzido, ele vai ativar quinases. O que essa quinase vai fazer? Ela vai utilizar o ATP e hidrolisar esse ATP e o fósforo que foi hidrolisado, ele vai ser adicionado nessa proteína aqui que estava desligada. Então o que acontece? Essa proteína, ela de off, ela passou a on. E quando ela passa ao seu estado, né, ativado, o que ela vai fazer? Ela pode fosforilar outras proteínas. Tá? Quando esse sinal o sinal ele é removido, né, aquele sinal lá inicial ele é removido, o que acontece? Você vai ter as fosfatases, essas fosfatases vão retirar esse fosfato e do estado on ela volta para o estado inativo off. Então vejam que como o sinal ele vai o quê? E como é que ele vai ser transduzido ou como ele vai ser retransmitido, vamos dizer, né? Ele vai ativar essas proteínas que são molecular switches, né? Não sei traduzir isso bem, mas são proteínas que vão ser ligadoras, né, vão desencadear uma via de ativação celular, né? Como que essas proteínas são ativadas? Né? Então você vai ter o sinal específico, né? A gente falou o sinal específico. Ele ativa uma quinase, a quinase vai fosforilar essa proteína. Opa, ligou a proteína. Ligou a proteína, essa proteína tem a capacidade de fosforilar outras proteínas. Quando o sinal ele é removido, né, nós vamos ter as fosfatases que retiram o fosfato e essa proteína volta no seu estado desligado. Então ela sempre fica ligada, desligada, ligada, desligada, né? E quando ela está ligada, é isso que eu quis dizer, ela está ligada, ela vai o quê? Propagar, ela vai retransmitir o sinal. Né? Esse sinal vai ser transduzido e ele vai ser retransmitido. E esses sinais, né, eles podem, essas proteínas, né, elas podem, então, receber esse fosfato a partir do ATP, ou elas podem receber o fosfato a partir do GTP. Então, notem que aqui, né, eu tenho uma proteína, né, que, na verdade, perdão, aqui ela vai se ligar diretamente com o GTP. Tá? Aqui ela recebeu o fosfato do ATP, tá? Aqui nesse caso ela recebeu o fosfato do ATP. Aqui ela vai se ligar diretamente com o GTP. Então ela está num estado inativo. Quando eu tenho um sinal, esse sinal ele é transduzido, depois ele vai o quê? Ativar essa proteína.
né? Como que ela ativa essa proteína? Ela vai trocar o GDP pelo GTP, olha só. Quando acontece essa troca do GDP pelo GTP, essa proteína fica ativada e aí ela tem a capacidade de ativar outras proteínas, pode fosforilar outras proteínas, tá? Quando o sinal ele é removido, né, aquele sinal aqui, né, inicial, ele é removido, o que acontece? Acontece a hidrólise do GTP em GDP, e aí essa proteína ela fica no seu estado, né, inativo. Então, é dessa maneira que esse sinal ele vai ser retransmitido, né? Ou através, né, da ativação dessas proteínas, através da fosforilação dessas proteínas, ou através da troca do GDP pelo GTP. Tá bom? Então, isso é muito importante para a gente falar, né, da proteína G agora. Porque a proteína G é um exemplo de proteína que ela precisa ser ativada quando ocorre a troca do GDP pelo GTP na subunidade alfa. Então, vamos lá. Antes de começar, né, isso aí, eu queria mostrar para vocês esse videozinho aqui. Eu queria mostrar o videozinho. Que você pode, então, depois acessar, né, eu vou deixar o link, né, na descrição, né, e agora ele não vai ter áudio, você vai ter que ficar só com a minha voz, né. Então, aqui ele está mostrando o GPCR, né, receptor associado à proteína G. Esse receptor, olha lá, aqui é o receptor e aqui é a proteína G. Então, ele ocorre em uma grande variedade de tecidos, né? Então, olha lá, ele passa 7 vezes pelo plano da bicamada. Aí eu tenho o ligante, ele vai se associar, a molécula sinalizadora se associa a esse receptor. E aí o que acontece? Ele vai ativar a proteína G. Por isso que ele é um receptor associado à proteína G. E aí o sinal ele é transduzido. Então, onde você vai encontrar isso? Na musculatura, na transmissão neuronal, na imunorregulação, em vários, né, outros tecidos do corpo. É o receptor que é mais abundante do corpo. E aí o que acontece? Grande parte, deixa eu parar aqui, grande parte, né, o vídeo ele está falando, né, que grande parte dos medicamentos eles interagem com os receptores associados à proteína G. Então aqui eu tenho, né, ele mostra 3 tipos de remédios, né, ou de fármacos que vão interagir com receptores associados à proteína G. No vídeo ele fala também que é a maior classe de receptores existentes no corpo. Cerca de 800 tipos de receptores são receptores associados à proteína G. E aí esses fármacos, eles interagem com esses receptores, e aí ele pode estimular ou ele pode inibir a ativação desses mesmos, né? Aí você pode ter, né, vários tipos celulares, como está mostrando aí, tá bom? Então era isso que eu queria mostrar para vocês nessa parte dos receptores associados à proteína G. Então vamos lá, step by step, né? Se eu tenho aqui, né, então esse receptor, né, o receptor associado à proteína G, como a gente falou, ele vai ter uma porção extracelular, né, que é o N-terminal, e ele vai passar 7 vezes pelo plano da bicamada, e ele vai ter, né, uma porção C-terminal que interage, né, com o meio intracelular. Tá? Quando eu tenho, geralmente lá próximo, né, desse receptor, nós vamos ter o que eu chamo da proteína G inativa. Essa proteína G inativa ela é formada por 3 subunidades. A subunidade alfa, a subunidade beta e a subunidade gama.
que estão associadas, né, principalmente a alfa e a gama, elas estão associadas, né, a fosfolipídios no plano da bicamada, ali, ó, tá? A subunidade alfa, ela tem um sítio de ligação para o GDP ou para o GTP, como eu disse para vocês, né? Então, esse é um exemplo daquela proteína, que quando ela troca com o GTP, ela fica ativada. E é exatamente isso que vai acontecer. Então, na sua forma inativa, essa proteína G, ela tem na sua subunidade alfa o GDP. O que acontece quando eu tenho, então, uma molécula sinalizadora que associa com esse receptor associado à proteína G? Vai ter uma mudança conformacional naquela alças, né, que a gente falou, né? Essa mudança conformacional, ela vai o quê? Vai aproximar, ela vai recrutar a proteína G. Essa proteína G, né, ela vai ser, então, vai se aproximar do receptor, e e o receptor, por sua vez, quando tem essa mudança, quando tem a sua mudança conformacional, o que ele vai fazer? Ele vai trocar o GDP pelo GTP. Então, ele troca o GDP pelo GTP. Quando isso acontece, a proteína G ela vai ficar ativada. Só que essa proteína G ativada, ela vai o quê? Ela vai se dissociar em duas porções. Uma porção que é a subunidade alfa, alfa GTP ativada, tá? Aqui, tá? Que é essa daqui. Que é essa daqui, tá? E a outra porção, ou complexo, é chamado de complexo beta-gama. Beta-gama. Tá? Beta-gama. Que é este aqui, ó. Tá? Complexo beta-gama. Então, quando a proteína G ela é ativada, certo? Ela é ativada pela troca do GDP pelo GTP na subunidade alfa, ocorre a dissociação dela em duas partes. A subunidade alfa ativada e a subunidade beta-gama, né, que permanece unida. Tá? Tudo bem? Vou falar isso novamente para ficar claro. Se você entendeu esse mecanismo, né, você entendeu quase toda a aula, porque grande parte dos mecanismos de sinalização celular são dependentes de receptores associados à proteína G. São dependentes de GPCR, tá? Então, vamos lá. E aí, o que acontece quando essa subunidade alfa ativada, né? O que ela faz, né? Então, geralmente, a subunidade alfa ativada, ela vai ser responsável por ativar outras proteínas, como eu falei para vocês. Então, aqui, ó, eu tenho uma subunidade, o complexo beta-gama, que permanece unido, tá? E a subunidade alfa ativada. Aqui eu tenho uma proteína-alvo. Essa proteína-alvo, ela pode ser, por exemplo, uma enzima, tá? Pode ser uma enzima. Pode ser também um canal iônico, tá? Pode ser outras enzimas, né, que a gente vai ver, mas é uma proteína-alvo. Vamos considerar que é uma proteína-alvo, tá? É uma proteína-alvo. O que essa proteína, a proteína alfa ativada vai fazer? Ela ativa essa proteína alfa. Ó. Essa proteína-alvo ativada, né, ela vai o quê? Vai ser responsável por ativar outras proteínas, e isso vai desencadear o quê? Uma resposta celular. Que já vou falar da resposta celular. Tá? Geralmente, essa subunidade alfa, ela tem uma atividade também, hidrolítica do GTP. Então, ela vai hidrolisar esse GTP. Quando ela hidrolisa o GTP, esse GTP ele vira o quê? Um GDP.
E aí, essa subunidade alfa, né, ela não fica mais ativada. Como ela não fica mais ativada, ela vai o quê? Ela vai se associar novamente com o complexo beta-gama, restituindo a proteína G na sua forma trimérica. Então, quem é que vai depender, ou quem é que vai, o sinal, né, a duração do sinal, ela vai depender de quanto tempo o GTP ele vai ficar ligado à subunidade alfa, né, da proteína G. Existem outras proteínas que podem acelerar também esse processo de hidrólise do GTP. E aí o que acontece? A resposta celular vai ser mais curta e mais rápida. Tá? Então, para sumarizar, né, eu vou deixar também na descrição do vídeo, né, esse outro link, né, que mostra a animaçãozinha da proteína G. Então, vamos lá. Então, olha lá. Então, eu tenho a proteína G, passa 7 vezes pelo pano da bicamada. Eu tenho o receptor, a molécula sinalizadora, induz uma mudança conformacional no receptor, e aí ele vai atrair quem? A proteína G. Subunidade alfa, beta e a gama. A alfa está inativada porque ela tem o quê? GDP. Ao passo que ela recruta essa proteína G, o que ela vai fazer também? Né? Aí ele está mostrando que essas subunidades elas estão ligadas covalentemente à membrana, né, através de fosfolipídios. Então, ao recrutar essa proteína G, o receptor, o que ele vai fazer também? Ele vai trocar o GDP pelo GTP. Ó, recrutou. Tá? O GDP ele vai ser removido e aí vai entrar no lugar dele quem? O GTP. Quando isso acontece, a proteína G ela vai ficar o quê? Ativada. E ela o quê? Se dissocia em duas. A subunidade alfa e o complexo beta-gama, que permanece unido. Tá? Vamos lá. O que acontece com a subunidade alfa? Ela vai atuar em proteínas-alvo, ativando essas proteínas-alvo. E isso vai desencadear o quê? O que a gente chama de uma resposta downstream, né? Downstream seria o quê? Uma resposta abaixo, né? Uma resposta que vai, né, que vai estar abaixo dessa sinalização. Aí ele mostra também que existem outras proteínas que elas podem estimular, né, a hidrólise desse GTP. Quando isso acontece, olha lá, a proteína G volta na sua formação, na sua conformação trimérica, né, com a beta-gama, e aí acabou. E aí o ciclo vai ficando o quê? Se repetindo o tempo todo, tá? Desde que você tenha o quê? O sinal ali, né? O sinal associado com o receptor, né? O receptor dele, tá bom? Opa, tá sendo mais rápido que eu. Tudo bem? Então esse videozinho também vai estar lá no... Tá aqui na apresentação, mas também eu vou deixar lá na descrição do vídeo, tá bom? Bom, essa proteína G, ela vai regular dois tipos de alvos, né? Como eu tinha falado. Canais iônicos, como, por exemplo, os canais de potássio, né, no músculo cardíaco, ou proteínas, né, que estão associadas à membrana, ou proteínas que são ligadas à membrana, e essas proteínas elas são enzimas, como, por exemplo, a adenilato ciclase ou a fosfolipase C. Tá? Nós vamos ver, então, cada um desses mecanismos. Então, o primeiro mecanismo, né,
é quando a proteína G ela ativa canais iônicos. Então, olha lá, no caso, por exemplo, da acetilcolina. A acetilcolina ela vai interagir com o receptor, que é um receptor associado à proteína G, ativa lá a subunidade alfa pela troca do GDP por GTP. Essa subunidade alfa, o que ela vai fazer? Ela vai ativar canais iônicos, ela vai abrir canais iônicos, em específico canais de potássio. O potássio ele vai o quê? Ele vai entrar na célula, tá? Quando esse GTP é hidrolisado em GDP, nós vamos ter então o quê? A inativação da proteína G, que volta na sua constituição trimérica, e o canal é fechado. Né? Então, isso é o exemplo, né? Acontece onde? Acontece no cardiomiócito, em que a abertura desses canais de potássio, ela diminui a amplitude da contração. Tá? Vamos lá. Então, a gente falou né? Então, a proteína G pode regular canais iônicos. O outro item é quando a proteína G regula enzimas que estão associadas à membrana. Então, por exemplo, aqui, né, eu tenho uma enzima, né, eu tenho uma enzima aqui, que ela é uma proteína transmembrânica, que ela tem um domínio, né, enzimático. O que ela vai fazer? A proteína G, né, na subunidade alfa ativada, ela vai estimular essa enzima, que vai então utilizar um substrato, e esse substrato ele vai ser o quê? Vai ser transformado em alguma coisa. Geralmente, a coisa que ela é transformada é um que eu vou chamar de segundo mensageiro. Então, essas enzimas, geralmente, elas vão produzir moléculas que eu chamo de mensageiros secundários. Mensageiros secundários. Os mensageiros secundários, eles servem para o quê? Para retransmitir o sinal e também eles vão amplificar o sinal. Né? Já te mostro isso para você entender bem. Tá? Então, vamos lá. E aí eu vou dar exemplo de dois tipos. Uma é a adenilato ciclase e a outra é a fosfolipase C. Então, ó, eu tenho a adenilato ciclase que vai converter o ATP em uma molécula que eu chamo de AMP cíclico. AMP cíclico. Ou, né, você vai falar no inglês, cyclic MIP. E no caso da fosfolipase C, ela vai clivar um lipídio que é chamado de inositol fosfolipídio, em duas coisas. Né? O IP3, que é o inositol trifosfato, e o DAG. O que é o DAG? O DAG é o diacilglicerol. Tá? Então, essas duas moléculas aqui, né? Então, o AMP cíclico ou o IP3 e o DAG, eles são considerados, né, mensageiros secundários, que foram produzidos pela ativação de enzimas, né, que por sua vez foram ativadas pela proteína G, né, a subunidade alfa. Tá bom? Vamos lá. Então, olha só, o AMP cíclico, ele é formado a partir do ATP. Então, se eu tenho aqui o ATP, né, eu tenho a adenina, ela vai estar associada com o açúcar, né, que é uma pentose, né, e aí essa pentose está associada a 3-fosfatos. A adenilato ciclase, o que ela vai fazer? Ela cliva bem aqui, tá? Ela vai liberar 2 fosfatos, e o fosfato que sobrou, ela vai fazer uma ligação
com o oxigênio, a hidroxila da pentose. Então ele vai o quê? Ele vai ficar ligado covalentemente através da hidroxila aqui da pentose. Então por isso ele forma uma coisa cíclica. Por isso que ele chama de cíclico. Isso aqui é um AMP e ele é chamado de cíclico por quê? Porque o fosfato ele está ligado covalentemente, né, à hidroxila da pentose. Existe uma outra enzima que é chamada de AMP cíclico, fosfodiesterase, que ela o quê? Ela quebra ela degrada o AMP cíclico, voltando em AMP. Tá? Então, a adenilate ciclase ela é responsável por pegar o ATP e transformá-lo, né, clivá-lo em AMP cíclico. E a outra enzima, que é a AMP fosfodiesterase, né, ela quebra, ela degrada o ATP, então, o AMP cíclico. Né? Então, o AMP cíclico vai ser degradado pelo AMP cíclico fosfodiesterase. A cafeína, ela inibe essa enzima que degrada o AMP cíclico, ou seja, o AMP cíclico vai ficar muito mais tempo ali sinalizando. Tá? E esse AMP cíclico, o que ele vai fazer? Ele vai ativar uma proteína quinase A. Né? É uma proteína quinase dependente de AMP cíclico. Eu vou chamar de PKA. Tá? É uma quinase, é uma proteína, é uma quinase, é uma proteína quinase dependente de AMP cíclico. Vou escrever aqui, ó. Proteína quinase dependente de AMP cíclico. Ou PKA. Tá? PKA. Tá bom? Então vamos lá. Olha só, essa PKA ela é formada por por duas subunidades, tá? Na verdade, ela é formada por 4 subunidades. 2 são regulatórias, tá? E 2 são catalíticas. Essas subunidades regulatórias, elas vão ter 2 sítios de ligação para o AMP cíclico, tá? E elas, na sua forma inativa, elas estão unidas, tá? O AMP cíclico, o que ele vai fazer? Ele vai se associar com as subunidades regulatórias, e quando isso acontece, as subunidades catalíticas vão se dissociar das regulatórias. E essas subunidades catalíticas, elas vão ficar ativadas. Uma vez ativadas, essas proteínas na subunidade catalítica, ela vai o quê? Ela vai ser responsável por fosforilar outras proteínas. Ela fosforila outras proteínas. Tudo bem? Então, ó, essa PKA, que é a proteína quinase dependente da AMP cíclico, ela tem 2 regiões regulatórias e 2 regiões catalíticas. O AMP cíclico ele interage com as regiões regulatórias, dissociando-os, né, das catalíticas. As catalíticas, portanto, agora ficam ativadas e têm a capacidade, então, o quê? De fosforilar outras proteínas. Por quê? É uma proteína quinase. Qual a função da proteína quinase? Né? Fosforilar. Tá bom? Então, vamos lá. Então, olha só o que acontece, né, de uma forma bem geral nesse mecanismo. Então, eu tenho a proteína G, a receptor associado à proteína G. Eu tenho a molécula sinalizadora, interage com o receptor, vai ativar a proteína G. Né? Aí eu tenho lá a subunidade alfa da proteína G ativada com quem? Ó, o GTP. E o complexo beta-gama do outro lado. Essa subunidade alfa ativada, por sua vez, ativa quem? A adenilate ciclase. O que a adenilate ciclase vai fazer? Vai pegar o ATP
e converter o ATP, vai hidrolisar o ATP e convertê-lo em AMP cíclico. O AMP cíclico, por sua vez, ativa a proteína quinase dependente de AMP cíclico. Então, o pKa, que está inativo, ele fica na sua forma ativa. E esse pKa, na sua forma ativa, ele vai o quê? Ele vai fosforilar proteínas. Né? E aí é um ciclo, pessoal. Por quê? Essas proteínas que são fosforiladas são ativadas. Aí ela vai o quê? Vai fosforilar outras proteínas que vão ficar ativadas, que por sua vez vão fosforilar outras proteínas, outras proteínas, outras proteínas, outras proteínas, né? Então, esse aqui é um exemplo, né? É um exemplo não que o sinal, como que ele é retransmitido e amplificado, né? Através, né, da fosforilação, a partir do ATP. Então, por exemplo, vamos imaginar aqui, né? Se eu tenho o sinal ele foi o quê? Ele foi transduzido, você vai ter o envolvimento né? Você vai ter o envolvimento de segundos mensageiros, que são o AMP cíclico. Nossa, tá horrível, né? Esses AMP cíclicos, eles vão ativar proteínas quinases. pKa. Essas pKas, por sua vez, elas podem fosforilar. Vou colocar aqui, ó, proteína A, bem hipotético, tá? Proteína B, proteína C, proteína D. E aqui do outro lado também. Então vejam que o sinal, ele foi o quê? Foi transduzido, ele foi retransmitido, e essas proteínas, como eu falei, elas, além de retransmitirem o sinal, elas amplificaram, porque ó, a partir desse sinalzinho aqui, ele foi o quê? Ele foi amplificado, né? Várias vezes. E aí, essa amplificação do sinal, ela vai ser o quê? Vai ser distribuída em respostas celulares. Tá? Então, basicamente, esse é o princípio da sinalização celular, da comunicação celular. Tá? Eu não sei se vai ter um slide para frente, mas aí, qual que é a função, né? Onde que vai ser a resposta celular? A resposta celular ela pode ser uma resposta rápida, como a gente falou, envolvendo então modificações nas proteínas, ou essas proteínas, as pKas, ativando outras proteínas, que vão ativar outras proteínas, podem ativar o quê? Fatores de transcrição. E esses fatores de transcrição, como a gente já falou, eles têm a função que é de modular a expressão gênica. Então, essa são as respostas celulares esperadas. Você pode ter uma resposta rápida ou você pode ter uma resposta lenta. Tá? Vamos ver se ele fala. Ah, tá. Então tá. Agora vamos falar então, né, do outro tipo de enzima, né, que é ativado pela proteína G, que é a fosfolipase C. Para contextualizar vocês, né, primeiramente, o cálcio ele é um íon que geralmente ele está em baixa concentração dentro da célula. Isso por quê? Porque tanto no retículo quanto na membrana do retículo, quanto na membrana da mitocôndria, nós vamos ter canais de cálcio. Né? Esses canais de cálcio, de uma forma ativa, elas bombeiam o cálcio para dentro, né, ou do retículo, ou da mitocôndria, ou também para fora da célula. Tá? Só para contextualizar o que vai acontecer. Então, no segundo tipo de exemplo que a gente falou, né, que ativa a fosfolipase C, olha lá, eu tenho uma molécula sinalizadora, a molécula sinalizadora associa-se com o receptor associado à proteína G, o GPCR, ele vai envolver, então, a ativação da proteína G, né? Aqui eu tenho a subunidade alfa,
com o GTP. Essa subunidade alfa, por sua vez, ela vai ativar uma enzima chamada de fosfolipase C. Essa enzima é uma enzima que ela fica bem próxima, né, da face citoplasmática da membrana. Essa fosfolipase C, o que ela vai fazer? Ela vai quebrar um fosfolipídio de membrana chamado inositol, fosfolipídio do inositol, né? Ela vai quebrar esse fosfolipídio do inositol em duas porções, né? Uma porção que é chamada de diacilglicerol, que é um fosfolipídio, tá? É um lipídio, né, de membrana. E o outro, que é chamado de IP3, que é o 1,4,5-trifosfato, inositol trifosfato. É o inositol 1,4,5-trifosfato, ou IP3. Aí o que acontece, pessoal? Acontece que esse diacilglicerol, por sua vez, ele vai ativar uma outra proteína quinase, né, que é chamada de PKC, proteína quinase, né? Essa proteína quinase C, uma vez ativada, o que ela vai fazer? Essa PKC, para ela ser ativada, ela precisa do quê? Do cálcio. E o IP3, né, ele vai lá no retículo endoplasmático abrir canais de cálcio. Quando isso acontece, o cálcio ele é o quê? Ele é liberado. Então você vai ter um aumento de cálcio citoplasmático. Esse aumento de cálcio citoplasmático, ele vai se associar aqui, né? O cálcio vai se associar juntamente com o diacilglicerol, ativando a proteína quinase C. E aí, uma vez ativada essa proteína quinase C, né, isso vai ter o quê? Consequências, como por exemplo, né, que a gente já falou, né, uma das consequências que a gente tem é o quê? São a ativação de quê? Das proteínas motoras. Essas proteínas motoras vão o quê? Vão transportar as vesículas contendo, por exemplo, hormônios ou secreção para sofrer no processo da exocitose. Por isso que a gente fala que quando tem um aumento do cálcio intracitoplasmático, nós vamos ter o quê? A exocitose das vesículas, né, contendo, por exemplo, proteínas, neurotransmissores, porque você vai ter um aumento do cálcio, né? Esse cálcio, ele juntamente com a diacilglicerol estimulam a PKC, a proteína quinase C. Qual o mecanismo? A mesma coisa, ela vai fosforilar proteínas, e essas proteínas, uma vez fosforiladas, vão ativando outras proteínas, e assim por diante. Isso vai culminar ou numa resposta rápida, ou uma resposta genômica, né? Uma resposta lenta. Então, de novo, né? Só para recapitular. Então, tem o ligante, a molécula sinalizadora, se associa o receptor associado à proteína G. Nós vamos ter a subunidade alfa ativada com o GTP, ela vai estimular a fosfolipase C. A fosfolipase C vai quebrar o inositol, né? O fosfolipídio do inositol, em dois, diacilglicerol e o IP3, que é o inositol trifosfato. O inositol trifosfato, ele vai abrir canais de cálcio no retículo sarcoplasmático. Uma vez que isso acontece, o cálcio aumenta no citosol, e esse cálcio, juntamente com o diacilglicerol, ativam a PKC. E isso vai desencadear respostas celulares. Tá? Esse mecanismo de aumento do cálcio é o mesmo que acontece quando a célula muscular, né, estriada esquelética, ela vai o quê? Se contrair. Né? Lembra que você tem o quê? A tropomiosina e a troponina. A troponina vai se interagir com o cálcio, muda a conformação dela, e aí ela permite que os filamentos de actina, né, entrem em contato com a miosina, por causa do cálcio. Como que esse cálcio aumentou a concentração citoplasmática dele? Por causa deste mecanismo que induziu, então, a abertura desses canais de cálcio lá no retículo sarcoplasmático. Tá bom? Estamos acabando, pessoal. Então, basicamente, né, a gente viu que
Só um remember aqui, né? Nós vimos, então, que eu tinha um mecanismo de sinalização em que os receptores são associados a canais iônicos, né? Como, por exemplo, a gente falou do sódio, né? Do sódio, né? Quando você tem a acetilcolina associa a esses receptores e promove, então, uma mudança conformacional, abrindo esses canais de sódio. O sódio ele entra, e aí você vai ter o quê? Uma despolarização da membrana. Esse é um exemplo, tá? Vimos também que, né, existem receptores associados, e a grande parte deles, né, se encontra aqui, existem receptores associados à proteína G. Vimos como que acontece esse mecanismo da proteína G, né? Ela é uma proteína trimérica. Quando existe, então, a sinalização, né, pelo receptor, essa proteína G ela vai ser ativada quando, né, o GDP da subunidade alfa é trocado pelo GTP. Essa subunidade alfa ativada, ela pode fazer o quê? Ela pode ativar canais iônicos, e aí a gente viu o canal de potássio, né, que é ativado, ou ela pode, né, e aí onde tinha isso, né, no cardiomiócito, né, e ela pode ativar enzimas, como, por exemplo, a adenilato ciclase ou a fosfolipase C, que vão produzir, respectivamente, o AMP cíclico e o diacilglicerol e o IP3, né, o inositol trifosfato. Então, o IP3, o diacilglicerol e o AMP cíclico, eles são chamados de mensageiros secundários, que vão o quê? Retransmitir o sinal e amplificar o sinal. Basicamente, eles vão ativar o quê? Proteínas quinases. Essas proteínas quinases vão fosforilar outras proteínas. E qual é a resposta celular? A resposta celular ela pode ser uma resposta rápida, que envolve mudança conformacional das proteínas, né? E, consequentemente, das suas atividades. Ou ela pode ser uma resposta lenta, que envolve, né, mudança na transcrição gênica. Tá? E, por fim, nós vamos falar de uma terceira classe de receptores, que também é a segunda maior abundante, que são receptores associados a enzimas. Tá? Só para a gente ter, então, esse remember. Tá. Esses receptores, pessoal, eles, como eu falei, eles atuam, né, principalmente, né, em respostas celulares, né, que envolvem, né, fatores de crescimento. Então aqui, ó, tem um link, né, que eu deixei para vocês, que é um livro de biologia celular. Eu também vou deixar lá na descrição, né? Deixa eu mostrar para vocês. Opa. Vou mostrar para vocês. Aqui. Isso. Nesse link aqui, né, é um livro de biologia celular do Lodish, né, e ele comenta, né, dessa classe de receptores que é chamado de receptores tirosinoquinases. Né, ele fala que é a segunda maior classe de receptores de superfície de células. E esses tipos de receptores, né, eles estão associados com a sinalização de fatores de crescimento. Então, por exemplo, né, você vai ter fatores, né, de crescimento neuronais. Você vai ter, por exemplo, fator de crescimento derivado de plaqueta. Você vai ter o fator de crescimento de fibroblasto. Você vai ter o fator de crescimento epidermal. Você vai ter insulina,
né? Então a insulina, pessoal, ela tem um receptor do tipo quê? Do tipo tirosina quinase, tá? E aí é bem legal, ele tá bem simples o inglês, e aí ele tem alguns esqueminhas que vocês podem depois acompanhar. Então, basicamente, esses receptores, né, por que eles são associados à enzima? Porque eles vão ter um domínio que vai funcionar como enzima. Geralmente eu tenho um sinal, né, que é um fator de crescimento, né, pode ser também hormônio de crescimento, né, que eu também esqueci de falar. Ele vai se associar primeiramente, né, a esse receptor, que é um receptor transmembrânico, né? Só que esse receptor, pessoal, para eles atuarem, eles sempre precisam atuar em dímeros, eles sempre precisam de dois para atuar, tá? Então, uma molécula sinalizadora, ela vai o quê? Ela vai se ligar a um receptor, só que para ele ser ativado, ele precisa de uma outra subunidade que também vai ter que se ligar com um determinado ligante, formando um dímero. E aí, esses receptores, eles têm a característica de ter vários resíduos de tirosina, e também elas têm uma atividade quinase. Então, o que acontece? Quando ocorre a dimerização desse receptor, a atividade quinase ela é ativada. E o que acontece? Acontece que a quinase de um receptor é responsável por fosforilar a tirosina do receptor vizinho. E vice-versa, né? Então, isso é chamado de transfosforilação. Um domínio fosforila o resíduo de tirosina, né, presente no receptor vizinho. E isso vai acontecer o quê? Vai acontecer ao longo de todo o receptor, porque ele vai ter vários resíduos de tirosina. De modo que, ao final, nós vamos ter tirosinas fosforiladas. Então, esse receptor é um receptor ativado, né? Ele é ativado. E o fato dele apresentar tirosinas fosforiladas, isso vai recrutar outras proteínas, né? Então, por exemplo, você tem proteínas inativas. Essas proteínas inativas, o que elas vão fazer? Elas vão se associar com esses resíduos de tirosina fosforilada, tá? Quando isso acontece, elas vão ficar o quê? Elas vão ficar ativas. E essas proteínas ativas vão o quê? Vão fosforilar outras proteínas, desencadeando então respostas celulares. Tá? Basicamente é isso que acontece. E aí eu vou mostrar para vocês um outro videozinho que mostra isso, né? Então olha lá, esse é o receptor tirosinoquinasa. Ele vai se... Peraí, vamos lá. Aí. Então, o que acontece? Né? Então, o ligante ele vai se ligar ao receptor, né, de um monômero e de outro monômero. E aí vai acontecer o processo da dimerização. Aí o que acontece? Esses receptores agora, eles vão se aproximar, né, por causa da dimerização, e isso vai ativar, né, a tirosina quinase, de modo que vai acontecer a transfosforilação. O que é essa transfosforilação? Né? A tirosina do receptor vizinho vai ser fosforilada e vice-versa, né? E aí você vai ter o recrutamento de proteínas que vão se ligar a esse fosfato da tirosina.
Essa proteína ela se liga porque ela tem um domínio chamado de SH2. E aí você vai ter também o quê? Desse lado também. Essas proteínas, elas têm capacidade de fosforilar outras proteínas, tá? Então, olha lá, a proteína verde fosforilada, ativada, ela vai o quê? Vai ativar uma via de sinalização, ativando a fosforilação de outras proteínas que estão downstream dessa cascata, tá? Tá? Então, basicamente é isso, né? Esse é o mecanismo de receptor de tirosina quinase. Então, lembrando, né, que eu tenho então uma molécula sinalizadora, né? Ela se liga a um receptor, a um monômero, e aí o receptor, né, ele precisa, para ele ser ativado, ele precisa se dimerizar. Uma vez ativado, né, nós vamos ter ativação, então, do quê? Das tirosinas quinases, né, que vai fazer a transfosforilação, ou seja, ela vai fosforilar os resíduos de tirosina do receptor adjacente. E aí você vai ter, então, todos esses resíduos fosforilados. Uma vez fosforilados, ele vai atrair proteínas, né? Vai recrutar proteínas, né? Que elas têm esses domínios, né? Que a gente falou, SH2. E essas proteínas, então, elas vão ficar ativadas por causa do fosfato, tá? E elas vão o quê? Desencadear a ativação de outras vias que estão downstream, levando ao quê? De novo, dois eventos, ou a resposta rápida ou a resposta lenta, tá bom? Vamos voltar lá para a aula. Então, o link da animaçãozinha está aqui. Então, olha só, de novo para vocês, isso aqui é o esqueminha do Alberts, né? Então, eu tenho um receptor, ele tá na sua, né, ele atua na forma de dímeros, esses dímeros, eles estão inativos, né? Eles estão dissociados primeiro, né? E inativos, quando eu tenho uma molécula, né, um ligante, que geralmente também atua em dímero, pode ser aqui um fator de crescimento, né, pode ser a insulina, pode ser um fator de crescimento epidermal, pode ser um fator de crescimento fibroblástico. Então, basicamente, são fatores de crescimento aqui, tá? Que vão promover o quê? Mitose, proliferação, diferenciação. Então, ocorre a dimerização. Primeiro ocorre o contato com o receptor, ocorre a dimerização e a ativação das enzimas tirosinoquinase. Essas tirosinoquinase vão fosforilar os resíduos de tirosina adjacentes. Então, esse é o receptor ativado. Com isso, nós vamos ter o quê? O recrutamento de outras proteínas, né, que vão, então, se associar com o fosfato dessa tirosinoquinase, desses resíduos de tirosina. Então, essas proteínas ativadas é que elas vão, então, desencadear respostas celulares. Uma das proteínas, né, recrutadas é a chamada de proteína Ras. Essa proteína Ras, diferentemente, né, de outras proteínas que vão ser fosforiladas, essa proteína Ras, para ela ser ativada, ela precisa do GTP. Então, na sua forma inativa, a proteína Ras, ela tem, né, o GDP. Quando o GDP é trocado pelo GTP, essa proteína Ras, ela fica na sua conformação ativa. E aí ela vai ativar outras proteínas por fosforilação. Então, nesse mecanismo aqui, nós vamos ter, de novo, mesma coisa. O ligante se associa ao receptor, o receptor vai se dimerizar, ativa, né, os domínios tirosinoquinase, ocorre a fosforilação dos resíduos de tirosina, recruta proteínas. Essas proteínas, no caso aqui, elas vão ativar uma proteína chamada proteína ativadora de Ras. Essa proteína ativadora de Ras é que vai retirar o GDP e vai adicionar o GTP, ativando a proteína Ras. E o que a proteína Ras vai fazer?
A proteína Ras ativada, ela vai fosforilar outras proteínas, né? Como, por exemplo, as proteínas associadas a mitógenos, a MAP quinase. E aí existe uma MAP quinase, que vai ser ativada. Essa, por sua vez, vai ativar uma proteína MAP quinase, né? E como que ela ativa? Fosforila. Ó, ela foi fosforilada pela MAP quinase. Essa MAP quinase, uma vez ativada, vai fosforilar a MAP quinase. Essa MAP quinase ativada, por sua vez, ela vai fosforilar outras proteínas. Proteínas essas, né, que podem, então, estarem já produzidas, né, e aí elas vão mudar a atividade delas ao serem fosforiladas, ou ela pode fosforilar proteínas que são fatores de transcrição. E aí essas proteínas, elas vão mudar a expressão gênica. De novo, resposta lenta e a resposta lenta e a resposta rápida. Então, basicamente é esse mecanismo, né? Então, aí, a hora que você vai começar estudando, a hora que você começa a estudar essas vias de sinalização, vocês vão perceber que essas vias elas são gigantescas, Então, olha só, aqui eu coloquei alguns exemplos, né? Então, aqui eu tenho receptores, por exemplo, receptores de fatores de crescimento de fibroblasto, receptores de fatores de crescimento derivados de plaqueta, receptores, né, de fatores de crescimento semelhante à insulina, receptores da família Wnt signaling, né, esses receptores aqui, CMET, todos eles são receptores tirosinos quinase. E aí, olha só, downstream da sinalização, você vai ter, então, o mecanismo inicial é o mesmo, fosforilação ativa, né, recruta aquelas proteínas, e aí essas proteínas, uma vez recrutadas, elas podem ter diferentes, né, vias, vão ativar diferentes vias. Uma das vias que a gente falou é da Ras, da proteína Ras. E aí essa Ras vai ativar, né, por exemplo, aqui não está ilustrado, mas ela vai ativar, por exemplo, MAP quinase, que ativa por sua vez MAP quinase, que ativa por sua vez MAP quinase e por sua vez fosforila outras proteínas, levando então uma resposta na transcrição da célula. Esse aqui é um artigo que eu peguei, né, ele mostra, né, o papel dessas sinalizações, né, e como, né, existem drogas que atuam, né, para inibir essa sinalização no caso de células tumorais, tá? Outra sinalização muito comum que vocês vão ver é essa JAK-STAT, que também, né, é através do receptor tirosina quinase. Basicamente, aqui, o que você vai ter? Você vai ter associado a esses receptores, geralmente são os receptores de citocinas, tá? Você tem uma proteína chamada Janus quinase, que ela fica associada a esses receptores. Você vai ter uma molécula sinalizadora, a dimerização desse receptor, e quando isso acontece, essas proteínas JAKs, elas vão ficar ativadas, né? Elas vão ficar ativadas porque aconteceu a transfosforilação. Uma vez ativadas, essas JAKs, elas vão fosforilar os resíduos de tirosina. Esses resíduos de tirosina, uma vez fosforiladas, vão atrair um outro tipo de proteína, que tem aquele domínio SH2, que ssão chamados de STAT, que é Signal Transducers and Activators of Transcription, que tem esse domínio SH2. Uma vez fosforilada, essas STATs, o que elas vão fazer? Elas vão para o núcleo. E lá no núcleo, elas vão regular a transcrição dos genes. Essa sinalização acontece no hormônio de crescimento, na prolactina. É uma sinalização, né, dependente, né, de receptor tirosina quinase do tipo JAK-STAT. Tá? JAK-STAT. Bom, pessoal, essa era a aula de sinalização celular, né? Ela é bem complexa, né? E aí a gente utiliza a aula do professor William, que eu achei bem mais específica do que a gente costuma dar na biologia celular.
Então, eu espero que vocês tenham, né, visto basicamente, né, de uma forma geral, os mecanismos de sinalização, né, a ideia da sinalização, como que o sinal ele é transduzido, ele é retransmitido, ele é amplificado, distribuído, os tipos, os principais tipos de ligantes, né, lembra que você tem os ligantes que são hidrofóbicos, pequenos, atravessam rapidamente, ou você vai ter o quê? As moléculas grandes e são hidrofílicas, que aí você vai precisar daquelas 3 classes de receptores. Associados a canais iônicos, associados à proteína G, que é a maior classe, e os receptores associados à enzima, que são os tirosina quinase. Ter uma ideia geral disso aí, tá? E aí a minha sugestão é que depois de você assistir essa videoaula, você possa assistir a videoaula do professor William, que aí ele vai falar especificamente, né, a bioquímica da sinalização celular, que eu acho que é bem interessante. Então, você ter essa noção básica minha e a visão um pouco mais aprofundada do William, tá certo? Pessoal, um grande abraço, um grande beijo e até a próxima.